Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é uma quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, chamado, tudo sem confiar na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado da ministração dessa palavra. Se eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laço, quebrando arco, desfazendo toda obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 1 Samuel 11, né? Saul liberta a cidade de Jabes, tá? Diz assim: o amonita Anás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou, e os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal é simplesmente pregar a sua palavra, Senhor, pura e genuína como ela é. Ah, meu Deus, que o objetivo desse canal é que sua palavra seja pregada, Senhor. Senhor Deus, me ajuda, Pai, para que a Trindade seja conhecida, Senhor, através da minha vida, Pai. Que eu diminua, que o Senhor cresça, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus nessa terra para pregar, para ministrar a tua palavra, Senhor. Tantas pessoas conhecedoras da tua palavra que pregam o evangelho sério, que o Senhor possa estar honrando o ministério deles, Pai, também nesta terra, para que o evangelho seja propagado, para que o ID seja feito, Senhor, na Yassuri Bedecai, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que a Trindade apareça, que Jesus apareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, amém? Oh, glória! Então, em 1 Samuel 11, diz assim: Saul liberta a cidade de Jabes, onde a gente viu, né, que Saul foi reconhecido como rei, tá bom? Aleluia, foi tirado sorte, mas Deus já tinha dito que era ele, né? Então, assim, só confirmou o ministério. Saul liberta a cidade de Jabes. O amonita Anás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou, e os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Anás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com você sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. Olha, igreja, olha só. Ele humilha todo Israel. Humilhar Israel seria estar humilhando a Deus, né? Então, olha o que acontece. Você sabe que os amonitas, né? Eles vêm, né, da filha de Ló, né? Vem ali de descendentes de Ló, tá? E era um povo ali que morava ali num território ali perto, ali do povo de Israel ali, né? E, nossa, e assim, perto ali dos filisteus. Então, assim, era ameaça eminente ali para o povo de Israel. Tinha os filisteus, tinha eles, né? Então, diz assim no texto: as autoridades de Jabes lhe disseram: dei-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Então, assim, nos dá. Se ninguém vir, nós seremos seus escravos, né? Então, você sabe que a perca do olho direito era assim, era uma tragédia. Por quê? Né? Porque ele ia tirar a capacidade do arqueiro, lançar os arcos, fazer ir por uma guerra, né, militar. Então isso seria assim inútil, humilhação mesmo a um guerreiro, né? No 4 diz assim: quando os mensageiros chegaram de Gibeá, cidade de Saul, e relataram as coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Você lembra disso? Né? Lembrei, sabe de quem agora? De Davi, né? Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito, né? Mas a gente sabe também que o Espírito de Deus tinha se apossado de Saul. Então, como o Espírito de Deus tinha se apossado de Saul, então Saul ele tinha, né, autoridade ali, aleluia, glória a Deus, né, para, como eu posso dizer,
para Deus usá-lo tremendamente, porque ele estava cheio, né, da presença do Senhor, ok? Deus se apossou dele, então assim, ele não era mais um homem qualquer, né? Ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, né? Porque no 10, 6 diz assim, o Espírito do Senhor se apossara de você, se apossará de você no futuro. E quando é no versículo 10, o Espírito se apossa de Saul, né? Deus muda o coração de Saul e ali toma ele. Então, assim, ele não era mais um homem qualquer, tá? Ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ok? Ele era cheio do Espírito Santo. Diz assim, no 16, quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso, né? Então, ali, né? Ele já cheio do Espírito. O Espírito se apodera dele e fica furioso. Ele diz assim, apanhou 2 bois, cortou em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando isso. Isso é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânime. Então eu falei assim, não, então todo mundo vai ter que ir. Se vocês não virem, eu vou partir, eu vou esquartejar vocês, né? Então, o que a gente pode dizer, né? Que ele foi uma maneira dele, né? Levantar o povo, não, vocês têm que ir. Vocês não vai ficar do jeito que tá, vai ter que ser todo mundo se reunir para essa guerra. É uma guerra, né, unânime. Então, né, e aí quando o Espírito de Deus se apodera dele, foi a maneira, né, que teve para estar falando isso, ok? E aí, diz assim, igreja, no 8, quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 13 mil homens de Israel e 30 mil de Judá, né? Então, vocês pensam, era muita gente, né? Muita gente, né? Aleluia. E disseram aos mensageiros de Jabes, diga aos homens de Jabes de Gileade, amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relatarem isso aos habitantes de Jabes, eles alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas, amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. Aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Então, né, eles tiveram um socorro, ok? Porque eles pediram, né, ajuda. Porque os reis ali do Amonita queriam arrancar-lhe os olhos de humilhação, né? Humilhação, ok? Arranque os olhos direito, né? Humilhação. Humilhar Israel, né? Vamos no 11. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos, entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos, quer dizer, gente, olha só, Deus fez uma matança, né? Porque eles haviam que afrontar o povo de Deus, falando que ia arrancar o olho. Então ele falou, aí Saul falou assim, ó, quem não for pra guerra, eu vou esquartejar, tipo assim, né? Do jeito que eu fiz com esse boi. Então todos os homens se reuniram para a luta, né? Então ali, quando fala assim, quando Saul ali, a cidade de Bezeque ficava ali localizada mais ou menos perto de Siquém, ao oeste ali do Jordão, mas era perto o suficiente para alcançar, né? Para o alcance militarmente ali de Jabes, né? Então, assim, foi uma maneira que eles encontraram, uma estratégia, vamos dizer assim, uma estratégia, ok? Era estratégia. Aí, Deus, né, só confirmou o que ele já tinha derramado sobre Saul. E na alta madrugada, na vigília da manhã, gente, eles nem esperavam, de jeito nenhum. Por quê? Porque era por volta de 2 às 6 horas da manhã. Quem esperava um ataque nesse horário? Fala pra mim, né? Na madrugada. Ninguém, né? Então, eles ficaram assim, pegaram eles assim, tipo, despercebido, né? E só no dia, na hora mais quente do dia que a guerra acabou, a guerra foi travada. Então, diz assim no 12, né? Saul é confirmado como rei. Depois dessa guerra, Saul é confirmado como rei, né? Então o povo disse a Samuel: quem foi que perguntou? Será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos este homem e nós o mataremos. Você lembra que no capítulo 26, né?
como eu posso dizer, Saul ficou calado. Você tá entendendo? Ele não respondeu, né? Porque ele sabia que Deus tinha ungido ele, né? E Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel, né? Por quê? O que que acontece? Esses homens simplesmente desprezaram, né, o chamado aqui, o que Deus tinha feito na vida de Saul. Ele só ficou calado, tá? A palavra diz que ele ficou calado, né? E aí ele diz assim no 12: então o povo disse a Samuel. Então o povo disse: Samuel, quem foi que perguntou: será que Saul vai reinar sobre nós? Trazem-nos estes homens e nós os mataremos, né? Por quê? Porque no capítulo 10, versículo 27, alguns vadios disseram: como este homem pode nos salvar? Desprezaram e não lhe trouxeram presente algum. Mas Saul ficou calado. Aí, no 13, assim, no 11 e 13, Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel, né? Então, o desprezo que eles tiveram, né, sobre Saul, né, foi, assim, algo terrível, né? Mas Deus honrou Saul ali no meio do povo, ok? Igreja, a gente vê, né, que a maneira que Deus trabalha é da maneira que ele quer, não é da nossa. Vamos prosseguir no 14. Então Samuel disse ao povo: venha, vamos a Gilgal e reafirmaremos ali o reino, ok? Então falou assim: não, vamos lá, vamos confirmar o reino. Deus já falou, Deus já ungiu, Deus já separou, mas vamos confirmar o reino, né? Assim todo o povo foi a Gilgal, reafirmaremos ali o reino, tá? Por quê? Porque foi confirmado, ok? Mas eles queriam reafirmar, ou seja, proclamar Saul como rei na presença do Senhor, tá? E aí, e também o que acontece, né? E o reino tinha que ser diferente, porque o reino, né, do povo de Israel não poderia ser igual o reino do povo pagão, tá? Das outras nações, porque o verdadeiro rei mesmo seria sempre Deus. E é até nos dias de hoje, o rei dos reis, Senhor dos senhores, né? O reino de Saul, né? Então, assim, tinha que ser totalmente diferente. Então, ele tinha que inaugurar ali, demonstrar que Deus continuava na soberania, que tinha leis, que tinha coisas, né? Que o rei era, que o Senhor Deus era rei dos reis, que eles tinham que, né? Israel não era de modo algum, não podia, tinha que ainda prosseguir, né, com a lei e os mandamentos, né? Mesmo na monarquia, eles não poderiam estar violando ali o que Deus havia feito com eles. Eles tinham que renovar ali, né, a sua lealdade para com o Senhor Deus, né? E no 15 diz assim: assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Então o povo se alegrou ali, né, nessa comunhão, né, proclamando Saul ali como rei. Então, assim, mostrando ali que Deus estava com ele, mostrando ali o privilégio, mostrando que Deus o havia escolhido, aleluia, né, para ser o rei, né, do povo ali que tanto pediu um rei como as demais nações, né. Então, Deus responde ao povo ali, né, então esse é o rei de vocês, tá bom? Esse é o rei de vocês. E aí é confirmado, né, o chamado Samuel, de Saul, tá bom? O reinado ali de Saul. Mas você sabe, né, que a gente vê, né, que ele diz assim: ai, gente, cadê? E quando ele confirma, né, tá confirmado. Amém? Até que me deu o Senhor, não vou falar mais, não vou estar falando de mim. Deus abençoe vocês, tenham uma noite abençoada aí, uma semana abençoada, em nome do Pai, do Filho. Amanhã já é final de semana, amanhã já é sexta, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus.